impressionadores, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila, instrutora de PowerPoint no canal da Hashtag Treinamentos. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as Soft Skills. Soft Skills são um assunto muito comentado na atualidade, elas são habilidades mega especiais e eu vou te explicar o que são essas habilidades e como você pode usá-las nas suas apresentações para que elas de fato se tornem impressionadoras. E aí, tá ansioso para essa aula? Vamos começar o conteúdo? Antes da aula começar, eu só quero te pedir uma coisinha. Deixa seu like aqui no vídeo se você gosta de receber esse tipo de conteúdo e se você ainda não é inscrito no canal da Hashtag Treinamentos, se inscreve porque a gente tem aula gratuita aqui todos os dias. E aí, bora começar? Então, galera, como prometido, trago aqui as Soft Skills. E, afinal, o que são essas soft skills? Elas são habilidades interpessoais e, diferentemente das hard skills, as hard skills elas são voltadas mais para a técnica, que é o que a gente vê muito aqui no canal, principalmente quando eu ensino a vocês a como criar uma apresentação dentro do software do PowerPoint. E o que eu quero dizer com isso? Na verdade, as hard skills elas são habilidades técnicas. Então, é quando você aprende a mexer no programa, é quando você faz um curso, é quando você faz uma faculdade. São todas essas habilidades técnicas que você vai adquirindo ao longo da vida e das suas experiências. Normalmente, você consegue aprendê-las com uma facilidade muito maior do que as soft skills. Como assim, Camila? A gente consegue aprender soft skills? Sim, e é um pouquinho disso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Mas, inicialmente, o que eu queria explicar para vocês é esse termo. Muitas pessoas podem olhar o soft como sendo algo suave, normalmente a tradução literal, e skills de habilidades. São habilidades suaves? Não, não são habilidades suaves. Explicando melhor, são essas habilidades interpessoais e elas normalmente estão ligadas a coisas que a gente faz e elas não são técnicas, são a nossa comunicação interpessoal, é a maneira como a gente se posiciona, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se comunica de uma forma geral, e tem outros pontos também que a gente fala sobre as soft skills. Mas a verdade é que essas não são características que as pessoas nascem com elas e quem não nasceu nunca vai conquistar. Muita gente acha que, por exemplo, criatividade é uma soft skill e aí as pessoas costumam acreditar que você não pode se tornar uma pessoa criativa. Você simplesmente nasce com aptidão para aquilo e é isso, não tem mais jeito. E não é assim que funciona. E o mesmo funciona para várias soft skills. Não adianta a gente achar que, por exemplo, uma pessoa tem facilidade de lidar com o público, uma pessoa tem boa dicção e isso foi porque ela nasceu daquele jeito. A verdade é que todas essas habilidades elas são desenvolvidas e a gente adquire elas de acordo com as experiências que a gente vive. Então, essas habilidades interpessoais, elas estão muito ligadas à nossa cultura e o contexto que a gente está inserido desde o momento que a gente nasce e ao momento que a gente vai crescendo e evoluindo também. Elas são habilidades mais comportamentais, ou seja, é muito difícil quando a gente vê sobre uma vaga ter alguma habilidade comportamental como sendo algo exigido pela empresa. Ninguém escreve lá na exigência, é obrigatório você ser criativo, é obrigatório você saber lidar com o público. É raro de acontecer. Normalmente o que a gente vê de exigência numa vaga é uma questão de precisa de curso tal, você precisa exercer tal faculdade, você precisa de tanto tempo de experiência no mercado. Mas aí você se pergunta, se isso normalmente não está na exigência de uma vaga de mercado de trabalho, se isso não é normalmente o que as pessoas dizem explicitamente, por que eu devo me importar com essas tal soft skills? A verdade é que todas essas soft skills são esse conjunto de habilidades, né, que dizem respeito principalmente ao comportamento, né, da pessoa, são habilidades que elas fazem a diferença. Então, quando você pensa em um processo seletivo, principalmente, a gente fala assim, tá em uma sala que todas as pessoas atendem aqueles mesmos requisitos que você. Todas elas também cursaram, por exemplo, engenharia, todas elas também cursaram publicidade, odontologia e tudo mais, dependendo da sua área. E é como se vocês estivessem no mesmo nível. Digamos que vocês estudaram na mesma instituição e vocês fizeram exatamente o mesmo curso. Vocês também fizeram cursos complementares, cursos extras, como os cursos que a gente encontra tanto na internet quanto os cursos presenciais. E aí, o que te diferencia? O que faz a diferença na hora da empresa contratar? O outro candidato ou você? São as soft skills. Porque são exatamente essas habilidades
que fazem você se destacar e você ser a pessoa que você é. E a verdade é que a gente tem como desenvolver muitos pontos positivos com elas. E aí, como é que essas soft skills elas influenciam na nossa comunicação? A verdade é que nada adianta, como eu falei, da gente saber somente a parte técnica. Nada adianta a gente ter um currículo com uma infinidade de cursos e especializações se a gente não sabe na prática como se comportar em equipe, como liderar uma equipe, como você gerir o seu tempo, como ser criativo, como ser uma pessoa comunicativa. Então não adianta a gente ter só a habilidade técnica. A gente precisa ter todo esse conjunto de habilidades para que a gente seja o melhor profissional possível e que a gente tenha muito crescimento na nossa carreira. Digamos aqui, você aprendeu tudo sobre PowerPoint, mas você não sabe nada sobre soft skills e nem como apresentar. Quando chegar uma apresentação que você precisa ir à frente do seu público e subir num palco, o que vai acontecer? Provavelmente você pode travar, você vai ter medo de falar em público e você não vai conseguir passar a mensagem da forma que você gostaria. Não é mesmo? Então a gente tem que falar também sobre toda essa parte que fica por trás dos conhecimentos que a gente agrega quando faz um curso. Afinal, é preciso ter uma boa habilidade de comunicação interpessoal para você apresentar bem, convencer o público da sua mensagem e ter o poder de persuasão para que ele possa estar contigo até o final e fazer exatamente o que você deseja com a sua comunicação. Aqui no próximo passo, eu vou dar alguns exemplos que a gente tem de soft skill e que eu já falei um pouquinho nesse vídeo. O que são consideradas essas soft skills? Um dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês. A resolução de problemas complexos, pensamento crítico, gestão de pessoas, liderança e influência social, pensamento analítico e inovador, resiliência, tolerância, flexibilidade, persuasão e negociação, gestão de tempo, aprendizado ativo, curiosidade, colaboração e trabalho em equipe, inteligência emocional, proatividade e muito mais. Você está vendo essas características? Normalmente, quando a gente quer falar sobre qualidades, a gente costuma citar uma dessas soft skills, não é mesmo? Essas soft skills, elas são coisas que te diferenciam sempre para um lado muito positivo, seja na esfera profissional como na esfera pessoal também. E todas elas fazem diferença nessa sua maneira de ser visto, seja numa entrevista de emprego ou numa empresa que você já trabalha. Não é porque a gente já foi contratado numa empresa que a gente tem que se acomodar com uma situação. A gente sempre pode melhorar. Então imagine que hoje você faz a gestão do seu tempo de uma maneira e que quando você aprende a ter outros olhos para as ferramentas, como aqui nos cursos de Excel e Power BI, você consegue ser muito mais ágil e gerir seu tempo de uma maneira melhor. Isso vai fazer com certeza que você conquiste seu chefe e que você impressione, seus colegas de trabalho, seus colegas da vida pessoal também. Ainda falando sobre essas soft skills, aqui a gente vê muitas habilidades que a gente acredita não serem desenvolvidas. E a gente às vezes nem entende a influência que elas têm na nossa vida, no nosso cotidiano. A verdade é que eu separei aqui as habilidades que eu considero essenciais para o meio que a gente vive aqui da comunicação e da apresentação, seja sendo uma apresentação de negócios, uma apresentação para sua faculdade ou uma apresentação para um projeto da escola também e tudo mais. Então eu vou separar aqui para vocês e explicar o que é cada um desses pontos que a gente vai falar aqui. As principais soft skills que você pode utilizar na sua apresentação e que com certeza vão fazer diferença são essas que eu considero e trouxe aqui na tela para vocês. Criatividade, pensamento analítico e inovação. Afinal, o que é a criatividade? Eu trouxe já um vídeo aqui no canal que eu falei especificamente sobre esse assunto e muito mais aprofundado. Mas aqui eu quero fazer um resumo para você. A criatividade nada mais é do que a gente ter o poder de olhar a informação de uma certa forma e a gente transformar essa informação em algo totalmente novo. Ou seja, através de um compilado de referências que a gente tem, seja referências que a gente adquiriu na nossa vida ou referências que a gente literalmente separou para a gente conseguir se inspirar em dado momento, que tornam a gente cada vez mais criativo. Então, você não nasce sendo uma pessoa criativa e continua criativo pro resto da vida. Você tem que buscar sempre essas referências, você tem que sair da sua bolha, sair da sua zona de conforto de modo geral. Você tem que pesquisar coisas novas. Então,
Se você quer trabalhar com a criatividade, você deve sempre pensar, o que é ser criativo? É você pegar uma determinada apresentação, por exemplo, que está num texto do Word, e você pensar numa solução para aquilo. Criatividade é sobre você ter o pensamento analítico de um problema e achar uma solução inovadora para ele. Uma coisa que ninguém tinha pensado antes. Ou se alguém pensou antes em algo muito bom, você pode melhorar essa ideia. E isso, quando a gente fala das apresentações, é quando a gente sai daquela apresentação padrão, preto e branco, com muito texto na tela, para algo diferente, para algo que você pode adotar cores, para algo que você pode adotar elementos, animações, transições e muito mais. Isso, com certeza, agrega um valor enorme para cada coisa que você vai acrescentar nos seus slides e na sua comunicação. Dito isso, o segundo passo que eu trouxe aqui é a comunicação, que é, como a gente estava ali falando, a comunicação verbal e não verbal. E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando apenas da sua fala ou a maneira como você escreve. Então, a gente não fala da comunicação apenas como a palavra, né, como um todo, mas sim uma comunicação não verbal também. E a comunicação não verbal diz respeito à maneira como a gente se porta na frente do público. Seja a maneira como a gente posiciona a nossa cabeça, seja a maneira como a gente posiciona os nossos braços, que eles servem para ajudar e, com certeza, fazer com que o seu público tenha um aceitamento maior da sua apresentação. Vou te dar um pequeno exemplo sobre isso. Digamos que a gente estivesse aqui assistindo essa aula e estivesse o tempo inteiro com essa cara meio tensa, os braços cruzados, eu estaria com uma aparência mais fechada. O que você acharia? Provavelmente você ficaria pensando, devo assistir essa apresentação, parece que nem a pessoa está lá para querer falar comigo. Então, é diferente quando a pessoa está aberta, quando a pessoa conversa olhando nos seus olhos, é diferente quando a pessoa sabe quando utilizar as mãos durante a apresentação, quando a pessoa sabe como posicionar a cabeça, e isso tudo vai muito além do que eu estou falando aqui. Cada detalhe na apresentação, desde o momento que você passa a mão no seu rosto, que você coloca a mão no queixo, que você balança a cabeça para a direita, para a esquerda, você olha para cima, olha para o lado e aponta. Essas coisas, elas têm uma influência no seu público, ainda que inconsciente, mesmo que ninguém fale sobre isso. Sobre esse modo aqui, eu não vou entrar em específico sobre ele, mas sabe como a maneira que você se porta e cada coisa que você faz, seja na forma de você falar, seja a sua dicção, seja a comunicação que você usa, sendo ela formal ou informal, e também a comunicação do seu corpo, elas fazem a sua mensagem se tornar uma mensagem completa. Inclusive, a gente tem um curso completo de PowerPoint e a gente tem módulo específico explicando só sobre esses detalhes da comunicação não verbal também. É legal demais. Inclusive, se vocês quiserem conhecer o curso completo, eu vou deixar aqui na descrição o link também. Agora, um outro ponto muito importante, que é o storytelling. Afinal, essa palavra, assim, recentemente ela se tornou muito famosa. Mas a gente sabe o que realmente ela significa? A gente sabe o que fazer com esse tal storytelling? O storytelling é a arte de contar histórias. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente, no dia a dia, está acostumado a ouvir a história das pessoas, ouvir a história quando a gente está no trânsito, a gente ouve rádio, ouve novela, vê filme, e a gente está familiarizado com histórias o tempo inteiro. E o mesmo acontece nas apresentações, nas redes sociais. É muito comum você estar no seu Instagram e você começar a assistir um stories de alguém, como o nome já diz, stories de história. Você começa a assistir um stories e a pessoa começa a falar sobre um determinado evento que vai acontecer, ela conta como tá animada, como é que foi o processo para ela chegar naquele local, de repente, pronto, não tem mais nada ali. E você fica assim, numa busca incessante para saber aquele final da história, para saber o que aconteceu. Ou quando a gente está assistindo um filme ou uma novela, e aí tá na hora do vilão confrontar o mocinho e comercial. O que a gente quer? A gente quer saber o resto da história. E por que a gente quer saber o resto da história? Porque elas são planejadas com storytelling. É como se você construísse um roteiro para toda aquela dramaturgia. E nesse roteiro você tem que colocar pontos no qual façam chamar a atenção do seu público. Pontos no qual aquela história seja, se ela for interrompida naquele momento, a pessoa vai querer continuar ouvindo você.
A gente fala no storytelling sobre diversas formas de você contar uma história. Uma delas, por exemplo, é a jornada do herói, que a gente está mega familiarizado, principalmente quando a gente fala de filmes de heróis, filmes de ação, filme da Disney, que é quando a gente passa por aqueles picos da jornada. Já parou para pensar que a jornada do herói primeiro começa com uma coisa suave, uma coisa mais leve, e aí normalmente a pessoa tem um momento ruim na vida, e aí ela tá contando aquela história pra você, melhora um pouquinho, ela começa a fazer amigos, ou ela atinge um objetivo primário, e aí as coisas estão melhorando e de repente, bum, acontece algo muito impactante naquela história, normalmente algo ruim com aquele personagem que você fica totalmente mexido porque você se identifica com ele. Então você sente a dor daquele personagem. E aí depois disso a gente fica assim torcendo para que ele consiga sair daquela situação e atingir de novo o ápice da felicidade. E aí, isso é o storytelling, é quando a gente faz com que as pessoas se identifiquem com a gente e elas queiram ficar com a gente para fazer a nossa situação, né, nossa história acontecer, para a gente prosperar na vida, ou simplesmente para você saber como foi o final daquela história. Porque nem sempre é sobre coisas positivas, a gente às vezes vê storytelling muito bom em filmes de terror, filmes de suspense também, que prendem a gente. Então, a storytelling é sobre você saber contar uma história, é sobre distribuir os pontos de tensão, os pontos de acontecimento, é sobre fazer com que você conte coisas e referências, às vezes pessoais suas, para que a pessoa, o leitor, a pessoa que estiver assistindo a sua apresentação possa se identificar com você e torcer por você e querer te acompanhar naquela jornada. E aí, passando do storytelling, uma coisa que é mega importante também é a persuasão e influência. Nada mais é do que o poder de você convencer outras pessoas a fazerem o que você está falando ou de acreditarem na sua mensagem. Então, a persuasão é sobre isso, é sobre convencer. Digamos que você está numa loja de shopping, então você tá na dúvida se vai comprar aquele produto ou não. Vem um vendedor e te dá 1000 motivos incríveis, ele quebra todas as suas objeções. E você com certeza compra aquele produto que você nem precisava na verdade das contas e às vezes você nem poderia pagar por ele. Mas aquela pessoa usou a persuasão a favor dela para te convencer a comprar aquele produto. E a persuasão ela não é só aplicada nessa situação, ela é aplicada em qualquer mensagem nossa. Por exemplo, durante esse vídeo, se você está comigo até esse momento, foi porque eu fui persuasiva o suficiente para fazer com que você entenda que todas essas habilidades elas são importantes e que elas vão sim ajudar na sua rotina, ajudar no seu dia a dia e na sua apresentação. E é por isso que você ficou nesse vídeo até aqui. Então a persuasão não necessariamente é sobre uma ação de compra e venda. Ela pode ser uma ação de convencer a pessoa a fazer o que você quer ou de concordar com a sua mensagem, com o seu ponto de vista. Como, por exemplo, nos debates, algumas pessoas são mega persuasivas e conseguem convencer os outros nos debates a ter o mesmo ponto que você, ainda que você começasse pensando de uma forma diferente. E falando sobre influência. A influência ela é muito parecida com a persuasão, mas elas não são as mesmas coisas. Ser alguém influente muitas vezes está agregado ao meio que você está inserido, às pessoas que você anda, e isso passa uma certa credibilidade para alguém. E além dessa influência de credibilidade, seja por contato, existem outros tipos de influência também. Influência é quando você é importante naquele assunto. É quando você é alguma referência naquele meio, naquele segmento. Influência é sobre você ser uma autoridade, independente de ter a companhia de alguém ou não ao seu lado. Influência é sobre conquistar pessoas e sobre como se a sua opinião valesse de algo muito importante. Então você influencia, tanto que hoje em dia a gente fala sobre uma profissão que é a profissão do momento, que são os influenciadores. E por que eles usam esse termo? Nada mais são pessoas, figuras públicas, que elas têm uma opinião relevante sobre determinado meio, nicho e assunto, e elas conseguem convencer, persuadir todo o seu público da sua opinião. Então, essa opinião às vezes está atrelada a um produto, essa opinião às vezes está atrelada a algum momento de ativação, de protesto, essa opinião pode estar atrelada a movimentos e muito mais coisas. Então,
pense sempre que a persuasão e a influência são coisas que fazem com que você tenha autoridade frente ao seu público e você tenha credibilidade na sua fala. Então, se tornar uma pessoa influência passa por todas as etapas que a gente falou aqui, né, no nosso vídeo, mas tem um papel mega relevante. E a influência também, quando a gente fala sobre influência e persuasão, a gente tem que ter novamente muito cuidado com os aspectos visuais. Diferentemente da comunicação não verbal que a gente falou, na influência e persuasão a gente também fala sobre muito da nossa aparência no momento de apresentar algo. Então, você tem que sempre estar alinhado na sua comunicação como um todo. Pense aí. Persuasão e influência na hora de uma apresentação no seu trabalho é o que faz a diferença de alguém te convidar para o conselho de uma empresa. É o que faz a diferença de você ser um dos CEOs, dos diretores, gestores e tudo mais. Porque você é uma pessoa influente naquele meio, você conquistou os contatos corretos e você é uma pessoa que dá pontos de vista e opiniões importantes. E que você convence outras pessoas também através da sua persuasão. E aí você tem que começar a pensar quando criar as suas apresentações em cada um desses pontos. E falando nos pontos, por último, mas não menos importante, é a gestão de tempo. Por que eu coloquei esse ponto aqui? Por que eu acho que ele é tão importante quanto os outros? Não adianta a gente ter todas as habilidades técnicas, não adianta a gente ser a pessoa mais criativa, comunicativa, da gente ser persuasivo, da gente conseguir influenciar as pessoas, utilizar o storytelling, se a gente não souber como controlar o tempo da nossa apresentação. Todo o tempo de apresentação, você tem que ficar ciente se onde você vai apresentar ou para quem, se ele já possui uma média de tempo. Isso é mega importante para na hora de você produzir um slide, você ter em mente o que você vai gastar em cada um deles, seja no momento de falar, seja no momento de você apresentar um dado no slide. Segundo ponto se esse local não estabelecer um momento, tipo um prazo de 5 a 10 minutos, de 15 a 10, você tem que estabelecer um prazo pessoal, de acordo com o que você escreve no slide, do que como você quer apresentar aquela mensagem, para que você não fuja muito daquele tema e você consiga apresentar tudo o que você quer falar durante o período específico. Então, gerir o tempo é sobre você conseguir organizar o seu pensamento de uma forma que você ainda mantenha todos interessados no que você está falando. Então, é muito bom você saber como fazer isso da melhor maneira. E aí, aqui, no próximo slide, eu vou te explicar um pouquinho de como você pode exercitar e como você pode aplicar isso no dia a dia. O importante é que você treine todas essas habilidades. A verdade é que cada uma delas você pode fazer 1, 2, 3 exercícios que vão te ajudar na sua rotina. Criatividade, como eu falei, tem um vídeo aqui no canal, busca aqui no canal da Hashtag que eu dou várias dicas lá. Mas eu já deixei aqui algumas coisas, né, um exemplo do que você consegue fazer. Para criatividade, você pode fazer alguns exercícios como um caderno de roubos. Aqui eu coloquei caderno de roubos porque é um termo que vocês vão entender melhor na outra aula, mas nada mais é do que você criar um caderno ou uma pasta no computador de referências. Salve coisas de pessoas que você gosta, salve coisas de pessoas da sua área, coisas importantes. Se você tem uma empresa, salve coisas de seus concorrentes também, para sempre que você precisar, você voltar nesse conteúdo. Afinal, é através desse conteúdo que a gente tem ideia para criar coisas novas. Além disso, ainda falando sobre a criatividade, você consegue fazer jogos de combinação de palavras, combinação de elementos, formas, literalmente pegar aquelas palavras, as letras soltinhas e montar palavras diferentes com a mesma letra. Ou então, quando a gente pensa em números, fazer combinações de números diferentes. Ou elementos, quando a gente consegue juntar elementos e formar desenhos diferentes. Para criatividade, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, até mesmo olhar as nuvens no céu e pensar em formatos diferentes. Mas pensando na apresentação, tente sempre iniciar um slide. Se você ainda estiver perdido no que você quer apresentar, pega um slide e monta ele de 2 formas diferentes. E aí você depois faz uma votação interna sua do porquê um slide ficou melhor que o outro e qual você vai utilizar na sua apresentação. Isso é uma maneira de você estimular uma forma de pensar a distribuição da informação, a combinação de cores, a combinação de fontes e estimular essa criatividade em você. Sobre a comunicação, o que eu acho muito bom é você gravar as suas apresentações. E eu não digo só gravar no dia que você tem que apresentar de fato.
Treine em casa, grave, observe a maneira como você fala, a maneira como você posiciona, a maneira como fica a sua postura corporal no momento que você está apresentando. Então, você gravando é como se você pudesse parar para se ver. É um pouco diferente do que apresentar na frente do espelho, que você pode fazer também, mas quando a gente tem a gravação, a gente consegue assim, desvincular esse momento de estar apresentando para realmente prestar atenção como se fosse um telespectador e pensar se você está sendo importante o suficiente, interessante o suficiente para que todo mundo entenda a sua mensagem. Sobre o storytelling, eu recomendo sempre que você for fazer uma apresentação, você escrever um roteiro, e o roteiro ele vai ser diferente da sua apresentação. Aqui na apresentação a gente só coloca os pontos importantes. Normalmente a gente trabalha com bullet points, que são esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, e a gente acrescenta coisas a mais que são muito necessárias na comunicação da forma como um todo, mas a gente não expõe textos gigantes nos nossos slides. Então, toda essa comunicação que ela não vai para o slide, mas é que ela é importante de ser dita, é legal você escrever um roteiro, né, com um storytelling para você saber os pontos de tensão, os pontos que vão ser para você fazer uma pergunta retórica para o seu público. Então, você escreve todo esse roteiro, salva ele, lê ele antes de apresentar, treina com ele também. E no final das contas, ele não na hora de você falar, ele não precisa sair palavra por palavra idêntico, mas ele vai ser um guia incrível para te ajudar a se comunicar melhor. Persuasão e influência. Aqui você pode treinar debates fictícios, na qual você tenha que pensar em convencer alguém de algum determinado assunto, alguma razão. E pode ser, por exemplo, coisas bobas, como, eu preciso te vender um produto. Eu inventei um produto e esse produto, ele é uma espaçonave que não existe. Aí você pensa, mano, a gente não vai sair daqui. E você tem que vender ele, você tem que cismar com aquilo e ir até o final e insistir em convencer a pessoa da sua ideia. Então é legal você criar esses debates fictícios. Você pode criar debates reais também. Ou até mesmo você pode escrever no seu caderno sempre sobre um determinado assunto uma ideia positiva e uma ideia contrária sobre o mesmo assunto para você exercitar esses dois lados da comunicação. E você sempre ter cada vez mais esse poder de persuadir, seja por uma vontade própria sua ou por uma vontade exterior, como é o caso quando a gente está numa empresa que a gente tem que defender os valores daquele local, por exemplo. E aí você vai treinando essa influência e persuasão, e eu tenho certeza que você vai arrasar. Falando sobre a gestão de tempo, é muito legal você manter um cronômetro do seu lado. Também ajuda quando você estiver filmando as suas apresentações, como eu falei antes, você olhar o quanto tempo você leva em cada etapa. Você pode sempre que utilizar o cronômetro, anotar uma média de apresentação para apresentação e ver qual foi o tempo ideal para falar aquele assunto, sem cortar e nem tirar. E talvez, se por exemplo, você ainda estiver na escola, você ainda não se sente seguro com as suas apresentações e você tem um colega de classe muito legal, pede para ele, sei lá no fundo, sentar no fundo da sala e levantar a mão para você quando estiver perto de acabar o tempo ou quando você estiver falando demais e fugiu daquele assunto. Que isso para quem está no início ajuda demais. Agora, para quem está no mercado profissional, para quem está na faculdade, não acho que seja a melhor recomendação. O ideal é a gente treinar, gravar esses treinos, a gente cronometrar, às vezes colocar alguma tag dentro de observação no PowerPoint para a gente saber do que a gente está falando. E quanto tempo a gente está levando para isso, não é mesmo, pessoal? E depois, né, de todos esses pontos, você vai apresentar, fazer a apresentação real do que você precisa, seja ela, como eu falei, para algo pessoal ou profissional. E depois da sua apresentação, sempre que possível, peça um feedback para quem assistiu. Entenda o que as pessoas gostaram, se teve uma situação que elas não acharam legal, se teve algo que elas acharam incrível. Então, o momento do feedback é muito importante para nossa construção pessoal e construção de melhoria. Então, sempre que você ouvir um feedback, por mais que ele não seja positivo, pense como sendo algo que você vai melhorar. E sem o feedback, sem a gente ter esse retorno, né? Sem a gente saber como a gente está saindo, a gente não tem como aprimorar. A verdade é que nada nunca está 100% perfeito. A gente sempre pode dar uma melhorada, a gente sempre pode aprimorar. E para você chegar no nível impressionador que a gente tanto fala aqui na hashtag, a gente precisa sempre exercitar, continuar assistindo as aulas, continuar treinando as habilidades e cada vez mais crescer profissionalmente, pessoalmente com isso. Eu espero que você tenha aprendido algo novo aqui,
que você adote algumas dessas dicas, que você comece a pensar também nas suas apresentações. Quando você montá-las, pensar em cada um desses pontos. Será que estou sendo criativo o suficiente? Será que estou sendo persuasivo? Essa questão da gente se indagar e a gente melhorar é boa demais para vocês conseguirem conquistarem resultados assim sensacionais, tanto nas suas apresentações como também numa entrevista de emprego, que não deixa de ser uma apresentação pessoal também, né? Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o like aqui no vídeo para saber que vocês estão curtindo o conteúdo. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês ficaram até aqui e vão utilizar de alguma forma, deixa nos comentários também, que eu curto muito ver o que vocês falam. Eu gosto de saber que vocês estão utilizando as minhas dicas no dia a dia de vocês também. E se vocês não são inscritos no canal da Hashtag Treinamento, se inscreve, tem vídeo gratuito todo dia, tem vídeo de PowerPoint toda semana aqui, vocês não podem perder, que além dessas habilidades que a gente falou, nas próximas semanas eu vou falar de outras habilidades técnicas que você pode conquistar para melhorar os seus slides também. Então, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais do nosso curso completo, ele vai estar aqui no link da descrição também. E eu espero ver você aqui na próxima semana assistindo meus vídeos de PowerPoint. Beleza? Espero ver você em breve. Tchau, tchau!